Resenha de Bar. Fala pessoal, estamos aqui com mais um Resenha de Bar. Hoje especialíssimo, aqui estou com o Elton, cervejeiro diretamente da Alemanha. Então hoje vai ser um Resenha de Bar diferente. Vou falar com ele em inglês, que ele tem inglês, e aí a gente vai tentar traduzir para vocês. Vamos falar um pouco da Welcome here. Pleasure to have you here. Prazer, meu. A Alemanha é diferente. A Alemanha é mais perto do Ceará, né? A Alemanha é grande Fortaleza. É, um bar que tem lá em Fortaleza. Perto ali do Montes. O Elton, um grande mestre cervejeiro, né, do Ceará. Estado fantástico. E aí, como é que você se envolveu nisso aí, Elton? No começo, eu não gostava de cerveja. Você é mais novo e tal, eu não gostava de cerveja. Porque quando eu dava cerveja, achava a cerveja sem graça, né? Então, em uma ocasião, eu uma rede de supermercados, vi uma cerveja lá alemã, e aí eu fiquei curioso porque que aquela cerveja, o valor dela dava para comprar 3 outras cervejas normais. E aí eu peguei essa cerveja, e aí realmente dá por isso unindo, né? Uma cerveja diferente. Em uma ocasião era uma Weiss, da franciscana, que é uma cervejaria alemã. Então ali abriu um mundo para mim. Então eu fui pesquisar por que as cervejas daquele alemão importadas eram tão boas e as outras cervejas de massa que a gente tem aqui no Brasil não eram. E aí eu vim entender que eram cervejas de um processo artesanal. Daí começou a curiosidade de pesquisar os estilos. E aí eu fui conhecer, saber que havia outros estilos, não era só lager, essas cervejas da Nevenil Lager. E aí foi quando eu comecei a estudar, conhecer os estilos. E aí eu me aprofundei e comecei a estudar no Instituto da Cerveja Brasil, lá em São Paulo. E aí me profissionalizei e comecei a atuar na área. Cara, muito bacana. E você é o cara responsável, o cara que é o capitão do barco assim, da Telesense, né? Então, você tem clientes de todos esses rótulos fantásticos, com sabores muito legais. Como é que é? Como é que foi esse encontro aí? Você foi em Gramado? Como é que foi essa história? Pois é, eu estava... Já passei por alguns estados, né? Responsável por algumas cervejarias, mas na ocasião eu estava em Gramado. Fazia alguns anos que eu estava em Gramado. Primeiro eu fui para a cervejaria Grambia, tá? Depois a Felsen comprou a Grambia e eu continuei. E na ocasião eu estava na Felsen, a Felsen já via que a Grambia foi a primeira cervejaria de Gramado e era a maior cervejaria de Gramado. Quando eu saí para o Rio Grande do Sul, para Gramado, eu fui para trabalhar na Grambia. E após um tempo a Felsen, que é uma cervejaria Caxias do Sul, comprou a Grambia. E aí eu continuei, foi nessa ocasião. Há pouco tempo que a Felsen havia comprado a Grambia, o Sr. Edivaldo, que é um dos executivos da Coroa, ele foi fazer a visitação lá em Gramado, antes era a Grambia, até então já era a Felsen, e lá tem a visitação pela fábrica. E a pessoa que fazia, na época, a Felsen nem havia comprado a Grambia ainda era a Grambia. E a pessoa que fazia a visitação na fábrica não foi trabalhar. E perguntaram se eu podia fazer a visitação, porque tinha uma filha lá que queria conhecer o processo. Eu fui, me apresentei, aí falei que o meu turno pela fábrica era diferente, era mais voltado para a parte fabril, né, de produção. E, por incrível que pareça, a gente também funciona de igual para o carro, né? E aí, quando eu terminei de fazer o cliente, se apresentou, falou que o grupo Lula estava comprando uma cervejaria e pediu meu contato. E realmente, após alguns 2 meses, mais ou menos, após ele ter pego meu contato, ele ligou para mim e fez um convite para cá. Eu vim. Aí hoje eu sou responsável por toda a produção da cervejaria. Fazer uma cerveja espetacular, cara. Você imagina que até o final dos anos 80, a cerveja que inicia era o quê? Brahma, Antártica, antes mesmo da fusão da Ambev, né? Então era o que? Eram cervejas American Light Lager, que vem no Holmes Pilsen. Você não ouviu falar em IPA, Russian Imperial Stout, Red Ale, Extra Special Bitter, você não ouviu falar desses outros estilos. E aí, mais ou menos na década de 90, teve uma galera que começou a fazer cerveja bem antes, assim, tipo ali entre 90 e 95, no caso da Data Beer, da Colorado, acho que, se eu não me engano, foram as 2 primeiras, assim, pelo menos de mais relevância, né? E aí, com essas cervejarias fazendo cervejas diferentes, estilos como IPA, como Pale Ale, Extra Special Bitter, Stout, e aí o pessoal foi tendo conhecimento que realmente havia outros estilos de cerveja, cerveja não era só aquela
lagerzinha de guerra que você toma ali no churrasco e tal, né? Aquela máxima que eles falam, né? Beber menos e beber melhor. Então isso aí foi a questão do acesso, do conhecimento. Havia outros estilos a ser explorados, não só aquela lagerzinha. Tem que beber mais também, beber melhor. Pode beber mais e beber essa melhor. máxima aí vai ser questionado aqui, né? A 300 ainda tinha mais estilos de cerveja. Só que aí, quando a coroa incorporou, eles quiseram trabalhar de início 5 estilos de cerveja. Foi a Pilsen. Explica pra gente aqui. Pilsen aqui. A Pilsen Portal, que ela retrata o portal da entrada da cidade, né? A cidade de Santa Teresa. E justamente por ser o portal, a entrada da cidade, a gente colocou na Pilsen Portal, que é uma cerveja de entrada, né? Para quem aprecia cerveja artesanal, a Pilsen. Então, a cerveja leve, cerveja do dia a dia, ela tem uma pegadinha de sabor de grão, uma leve panificação, floral do lúpulo, uma cerveja bem agradável. E o senhor é mais tradicional, hein? Assim, tem um pequeno, como é que eu posso dizer? Tem um pequeno engano sobre Pilsen e cerveja tipo Pilsen. Cerveja Pilsen, original que eles chamam, é na República Tcheca, na região de Pilsen, né? E uma fermentada forma. Isso, na verdade, eles faziam uma cerveja lá que não era muito boa, houve um protesto em praça pública, e aí os caras se revoltaram, fizeram um protesto, aí o prefeito foi e disse, não, vamos chamar alguém para fazer essa cerveja. Chamaram um cara lá da região da Baviera, um alemão, e ele foi lá e ele desenvolveu a Pilsen. Já eram os estilos que ele tinha, o pai dele tinha uma cervejaria, ele não era o responsável ainda, e serviu para que ele fosse para lá, fizesse os testes dele, as coisas dele, deu certo a Pilsen, e hoje a Pilsen né? Depois ele voltou a assumir a cervejaria do pai dele, deu continuidade. Então, assim, o que a gente foi reeleito, não tem dúvida nenhuma. O que a gente chama de Pilsen aqui, na maioria dos casos, é uma American Lager, né? E a Pilsen mesmo, Pilsen é uma cerveja bem mais amarga do que a gente está acostumado. É uma Lager bem amarga. Mas aí, aqui tem que ser a Pilsen uma cerveja bem menos amarga. Então, antes o pessoal falava que era Pilsen. É tipo Pilsen, é aquela história do champanhe, só é champanhe na região lá da França, a Pilsen original é lá na região de Pilsen, na República Tcheca. Não é tipo Pilsen, até que você pegar alemã, não vai ser Pilsen, você vai encontrar German Pils. É o mesmo estilo, mas a denominação é diferente por conta dessa questão de Pilsen na República Tcheca. É tanto que as cervejas Pilsen, que vem dessa região da República Tcheca, é chamada de Pilsen original. É a 1795, a Svada Praha, a Praga, a Pilsner Urquell, que a Pilsner Urquell, inclusive a Pilsner Urquell é essa que foi em decorrência de protesto. Fizeram protesto de nasceu a Pilsner Urquell. Bacana. Aí, pois é, falando da Pilsen, aí falando de Santaí, com o Ronaldo aqui. Santaí, Índia Pale Ale. Explica para nós um pouquinho, Índia Pale Ale. Isso é essa história da Índia que tinha que durar até... Rapaz, assim, tem essa história, assim, a gente não sabe bem se é uma história verídica, se realmente aconteceu dessa forma. Porque há relatos na própria Alemanha, relatos de cerveja, já havia dry hop ali por volta de 1500 e alguma coisa, já havia dry hop, né? Não sabe se essa história é verídica, mas o que se conta dessa história é que um navio que ia para as Índias, ele, por algum motivo, deu problema, ele não conseguiu zarpar, e para a galera não perder a cerveja, tacaram lúpulo na cerveja, porque ele é um bactericida também, né? E antioxidante. Jogaram o lúpulo nessa cerveja para ela aguentar essa longa distância e esse tempo que o navio ficou parado. Aí nasceu o Índia Pale Ale. Mas há quem diga que essa história não é verídica, mas quem sou eu para testar se é verídica ou não? Dúvidas da história. Quanto à nossa Santa IPA, é uma cerveja bem refrescante, cerveja de verão. É uma IPA americana, para os americanos, ela vai dar uma pegada floral, cítrica, né? Uma cerveja bem refrescante, combina bastante com comidas apimentadas e comidas gordurosas, hambúrguer. Seguindo a roda aqui, qual que é? Nós temos a Munich Helles, né, que é a revoada. A Munich Helles é um estilo, ele é uma lager também, mas ela é uma lager um pouquinho mais encorpada, tem um pouquinho mais de pulsão, um pouquinho mais de coco, mas também é uma cerveja leve. O nome revoada é em referência à revoada dos beija-flores, né, que a cidade é conhecida como a Colibris, a cidade dos colibris, né, dos beija-flores. Então aí revoada por conta desse nome. Aí nós temos uma Red Ale, uma Irish Red Ale, que é a 1874. É legal você falou essa diferença dela ser Irish, Red Ale, ser inglesa, né? Porque a Irish Red Ale, na verdade, ela é uma releitura das bitters inglesas, né? Os
os irlandeses, eles queriam, eles gostavam muito das bebidas inglesas, mas eles queriam uma cerveja com um pouco mais de potencial alcoólico e para poder dar uma harmonizada, dar uma equilibrada nessa potencial alcoólica, então uma cerveja muito leve, muito alta, então eles deram mais uma pitadinha de toffee, de caramelo, deram um pouco mais de coco, e aí daí surgiu a Irish Red Ale. A nossa Irish Red Ale, que inclusive você está tomando stout, né? Ela é em homenagem à fundação da cidade de Santa Teresa, né, que coincide com a imigração italiana do Brasil. Primeira cidade que veio italianos para comentar. A primeira cidade do Brasil de colônia italiana do Brasil. Foi Santa Teresa, foi em 1874. Isso. Então é em homenagem a essa data, que foi a data de fundação da cidade. Pela colônia italiana. Muito bacana. Agora você vai falar da minha favorita aqui, que é a Dry Stout. Isso. Cara, eu tomei, falei com minha esposa, tomei semana passada, vou livre. Já tinha experimentado, semana passada eu realmente parei para beber. Cara, ela estava em nível altíssimo. E ela é uma Dry Stout, por esse nome Dry, você já sabe que é uma Stout seca. Ela não é tão alcoólica, ela está com um volume de álcool de 5,5 de ABV. Então, ela não é muito doce, é uma cerveja um pouco mais seca, mas ela tem uma cremosidade, tem uma pegadinha de café expresso, cacau. Mas a Stout sem ser Dry Stout, a Stout de geral, qual é a diferença? A Stout ela é mais... Geralmente, as primeiras Stouts, digamos assim, elas derivaram das cópias inglesas, né? Então eles pegaram e começaram a fazer umas cervejas escuras mais fortes, aí primeiro eles foram de Stout. Só que assim, aí tem muita gente que diz, é a mesma cerveja com dois nomes. Tem cara que diz, não, a Stout ela é mais alcoólica, tem uma pegada de café, a porta tem mais de chocolate, mas aí você pega uma Stout que tem chocolate, você pega umas portas que tem café. Aí não, mas eu tenho o alcoólico, aí você pega uma Imperial Porter e tem 9% de álcool. Entendeu? Então assim, para muita gente tem essa discussão, mas eu sou da vertente que diz que é a mesma cerveja com dois nomes diferentes. Você foi ler, Agora sim, tem a diferença entre elas, tipo, Dry Stout, Ultimate Stout, Imperial Stout, Russian Imperial Stout, aí vai a graduação alcoólica e alguns outros fatores vai... Mas é torrado, cara. Torrado é malte torrado. É malte torrado é praticamente um malte carbonizado. Ele já não tem mais nada de açúcar, ele é só para dar o sabor de tosta mesmo. Agora tem uma novidade que você me mostrou aqui hoje, que é da cerveja defumada. A House Beer, isso. A House Beer, eu sou fanático por coisa defumada, não é segredo. E assim, como a gente trabalhava a linha clássica, né, que são essas 5 cervejas, e a gente queria lançar dois novos estilos de cerveja, então a gente lançou. Aí eu queria lançar 2 cervejas que foram importantes, que são importantes para a história cervejeira. Eu lancei a West Coast IPA, que é a Dolce Amarezza, né, que é do sol da amargura, né, Dolce Amarezza, que é italiano, que é uma cerveja histórica, porque foi a cerveja que a Anca, que é uma cervejaria ela fechou, uma cervejaria dos Estados Unidos, que era de um mestre cervejeiro alemão, que foi responsável pela revolução cervejeira ali na década de 70 nos Estados Unidos. Aí é um estilo histórico. E a House Beer é uma cerveja histórica do ponto de vista que ela traz uma característica que é primordial das primeiras cervejas produzidas. Porque para secar o malte, para fazer a torra de malte, a malteação da cevada, o malte tem que ser aquecido. Ele é umedecido e depois ele é aquecido. E antigamente usava-se fogo direto, né? Fazia uma fogueira e colocava o malte ali. E a fumaça impregnava os grãos de malte. E isso deixava um gosto de fumaça na cerveja. Depois, com o passar do tempo, criaram um forno e não tinha mais esse gosto de defumado na cerveja, esse gosto de fumaça. Mas só que numa região da Alemanha, chamada Bamberg, essa cidade, eles são conhecidos como uma cidade do defumado. E aí lá, eles disseram, não, a gente prefere a cerveja com uma fumaça, e como a gente tem característica de defumado, não só vai ter só essa lembrança de fumaça, ele vai realmente defumar o malte e produzir cerveja com malte defumado. Foi o que eles fizeram. Então, eles pegaram cervejas, estilos de cerveja existentes, Pilsen, Munich Helles, Weiss, Doppelbock, estilos de cervejas alemãs,
E o malte que eles utilizavam, antes de utilizar, eles defumavam e aí faziam a cerveja. E daí saiu essa expressão rauch, que quer dizer fumaça ou defumado na cerveja. Então eles chamavam também de smoke beer, que também é cerveja com fumaça. E aí criou esse estilo de rauch beer. E eu sou um apreciador, eu sou apaixonado por rauch beer. E aí eu quis fazer essa cerveja porque quem toma uma rauch beer, ele está tomando um pouco da história das cervejas primitivas. É mesmo que você tomar uma lambique, uma cerveja azeda. Você está tomando ali um pouco da história de como era uma cerveja primitiva. Muito bacana, é muita história nessa cerveja. Sim, né? sim. Agora não, e dentro de toda essa degustação, quero fazer uma pergunta que é homenagem ao meu cunhado, que adora, vocês agora lançaram West Coast IPA. A gente adora, meu cunhado adora também a Dogfish Head, né, que é lá da Califórnia, e vocês estão trazendo para cá. Explica um pouco disso aí, que realmente está deliciosa, essa IPA, West Coast IPA. A Dolce Amarela, né? Como eu falei, né? A doçura do amargo, né? Como eu falei, foi um estilo que foi responsável pela revolução, um dos estilos que começou a revolução cervejeira nos Estados Unidos na década de 70. Então eu quis fazer esses dois estilos que tem muito a ver com a história da cerveja. Então a Dolce Amarela, ela é uma West Coast IPA, ela é um pouco mais seca, ela dá um amargor mais presente e no aroma e no sabor ela vai dar muita fruta cítrica e floral, né? Principalmente maracujá, casca de laranja, casca de limão. É uma cerveja leve, cerveja pro verão, bem refrescante. E como eu falei, comidas apimentadas, como um chavinho de bode, então. Vamos ter que fazer isso aí, vamos combinar isso aí e filmar isso aí. Com certeza. Pessoal, queria agradecer, aproveitar aqui, fazer um parênteses aqui, agradecer nosso patrocinador, Lecard, né? Cartão de voucher aí, aceito em vários estabelecimentos. Se você não tem isso, se você não aceita isso no restaurante, você está perdendo um grande mercado aí, que é muita gente. Você está assim, vai agradecer, Cid Mago da Brasil, você no restaurante, está quebrando a cabeça aí, cara. Músicos similares. E tem muita coisa para te ajudar. Inclusive, esse podcast aqui tentando também evitar que você bata a cabeça aí. Falar de cerveja aqui, se deixar, a gente vai falar depois de amanhã. Lá de cerveja, é sempre bom. E bebendo cerveja. Bebendo cerveja, na hora de cerveja. Mas é bacana, porque eu esqueci esse detalhe aqui. Tem um que a piroca muito bonita. E esse cara é muito mais, sabe? Porque essa educação fora ali no paladar vai trazer realmente para as pessoas experimentarem cada vez mais, né? Sim, com certeza. É aquela questão que eu te falei de você ter acesso a outros sabores, a outros aromas, né? Vai enriquecendo o seu paladar, você vai conhecendo e aí sim você tem como fazer o seu leque que você gosta ou não. Você tem alternativas, né? Tem muitas opções. E é isso que fortalece. Porque na gastronomia em tudo, música, gastronomia, arte, você tem acesso e desenvolver o paladar, cara. Nada é fácil, nada que é bom é fácil. Não, eu só falo há muitos anos. Nada que é bom é fácil. As coisas mais sofisticadas são mais difíceis você precisa entender para cada vez gostar mais. E eu acho que é o que o público está querendo. Você que é no restaurante, busque isso que é realmente o futuro. E, cara, te agradecer, Elton. Eu que agradeço. Mas é demais. E assim, se seu cliente é exigente, ele sabe o que é bom, ele conhece o que é bom, ele vai exigir mais dos estabelecimentos para oferecer, né, a gastronomia melhor para ele. É isso. Obrigado, cara. Eu que agradeço. Top demais. E você, muito obrigado pela presença aqui. Semana que vem, mais um Resenha de Bar, mais um assunto para você, dono de bar e restaurante. Você que é interessado, está curioso, está querendo abrir um restaurante, vem com a gente. Forte abraço. Resenha de Bar.